Olá, internautas. Aqui Elias, do aquinoticias.com. Boa tarde, Wanderson Amorim. Nós estamos aqui com o delegado Eugênio Icas, delegado federal, ex-diretor de combate ao crime organizado da Polícia Federal, atual adido da Polícia Federal nos Estados Unidos, ex-secretário de Justiça e de Controle e Transparência do Espírito Santo. Eugênio Icas, está tudo bem? Opa, como é que tá, Elias? Tudo bem? Boa tarde, Wanderson, boa tarde a todos os internautas. É um prazer estar aqui com vocês. Você está falando diretamente de Washington? Isso, eu tô em Washington. A minha missão aqui nos Estados Unidos começou há 1 ano e meio atrás. É uma missão prevista para 3 anos, né? Antes disso, como você mencionou aí, passei um período como diretor de investigação e combate ao crime organizado da Polícia Federal. É uma das diretorias mais importantes da Polícia Federal, né? Ela cuida desde a investigação menor de tráfico de drogas até as mais complexas, como a Operação Lava Jato. Antes disso, eu fui secretário de Controle e Transparência do Espírito Santo, fui secretário de Estado da Justiça do Espírito Santo e agora estou aqui nos Estados Unidos, trabalho em Washington. A Embaixada Brasileira nos Estados Unidos fica em Washington, né, na capital dos Estados Unidos. Também muita gente diz que é a capital do mundo. Uma experiência fantástica, onde eu estou podendo lidar com a cooperação internacional, com o combate ao crime transnacional. Então, uma experiência fantástica, realmente. Acredito que depois, quando eu terminar aqui e for voltar para o Espírito Santo, volto com uma bagagem maior, com muito conhecimento e possibilidade de continuar contribuindo com a Polícia Federal no Brasil. Antes da gente entrar nessa seara, os Estados Unidos têm sofrido bastante aí com a pandemia. Como é que você está se virando aí? Então, aqui os Estados Unidos acabaram se tornando o epicentro da pandemia, né? Então, uma situação realmente muito complicada, mais de 80 mil mortos, muitos casos. Os Estados Unidos têm algumas semelhanças com o Brasil no que diz respeito ao enfrentamento dessa pandemia. Uma delas, eu tenho dito, que é a polarização política, né? Aqui nós temos, de um lado, os democratas, de outro lado, os republicanos, que estão à frente do governo federal agora, com o presidente Donald Trump, e isso acabou fazendo com que haja uma politização do vírus, muito semelhante ao que tem acontecido no Brasil. Nós sabemos que, de um lado, tem os defensores da quarentena, os defensores do isolamento. De outro lado, a população pressiona pela abertura, né? E é natural, porque as pessoas estão passando fome, as pessoas estão com dificuldade, a economia está precisando disso aí, pessoas perdendo o emprego. Os Estados Unidos, para você ter ideia, alcançou a maior taxa de desemprego desde 1948. Então, aqui já tem 15% de desempregados. Nós saímos aqui do pleno emprego, praticamente todo mundo estava empregado. Atualmente, nós já estamos com 15%, os especialistas dizem que essa taxa vai alcançar os 20%. Um outro dado importante, né? Quase 30 milhões de pessoas aqui já pediram o auxílio emergencial. É um auxílio muito semelhante ao que o Brasil está dando. A diferença é que aqui, como os Estados Unidos têm mais bala na agulha, é um valor um pouco maior. Aqui, cada cidadão que tem direito recebe um cheque ou um depósito bancário de $1.200. Mas a situação aqui realmente está difícil. O estado onde eu moro, que é Maryland, aqui ainda continua fechado. Nós já estamos passando para um período de transição, onde as coisas vão começar a reabrir, alguns comércios vão reabrir, mas boa parte do comércio, das atividades ainda continuam fechados. Por exemplo, escola. Meu filho estuda aqui numa escola pública e esse ano letivo não funciona mais. Vai ser totalmente virtual. Isso já foi avisado para todos os cidadãos. Então, é uma readaptação, né? A vida de todo mundo ficou de cabeça para baixo e nós temos agora que nos readaptar a uma nova forma de viver. Mas com muita semelhança o que vive o Brasil e o que vive o americano e o estrangeiro que vive aqui nos Estados Unidos. Delegado, esse trabalho seu como adido da Polícia Federal, explica para o nosso leitor basicamente esse trabalho. Como é que você desenvolve esse trabalho aí? Muito bem, vamos lá. A Polícia Federal, há alguns anos, já há mais de 10 anos, ela começou uma expansão
ao redor do mundo. Ela detectou que era importante que ela tivesse alguns representantes em outros países para facilitar alguns tipos de investigação. Então, a partir daí, alguns postos no exterior foram abertos. Além dos Estados Unidos, nós temos adjudâncias em outros 15 países. Aqui na Embaixada dos Estados Unidos, nós temos 4 adjudâncias civis. Da Polícia Federal, da Agência Brasileira de Inteligência, da ABIN, né? Da Receita Federal e da Agricultura. E nós temos 3 adjudâncias militares, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Washington é considerada a embaixada mais importante do mundo. Só para você ter uma ideia, os adidos militares aqui são 3 oficiais generais. Então, nós temos um general, um almirante e um brigadeiro. No restante do mundo, nós temos coronéis, comandantes, não necessariamente generais, como são aqui. E temos aqui um delegado de Polícia Federal, da classe especial, que é a última classe da carreira, né? Que atualmente sou eu. Por que a Polícia Federal achou importante fazer com que abrir esses postos no exterior? Uma coisa principal, toda grande organização criminosa atualmente, e já há alguns anos, ela sempre precisa de praticar o que a gente chama de lavagem de dinheiro, né? Lavagem de capitais. Hoje é impossível uma grande organização criminosa que trabalha, que pratica seus crimes em mais de um país, ela manter os seus ativos, manter os seus recursos, seus imóveis, seu dinheiro em um país somente. Ela não faz assim. Então, o PCC, por exemplo, a quadrilha que foi descoberta por meio da Lava Jato, o que eles faziam? Tinham imóveis em Miami, tinham contas bancárias na Suíça, tinham contas bancárias no Uruguai, em diversos paraísos fiscais. E como que a Polícia Federal precisa agir quando ela precisa de uma prova em outro país, né? Existe um mecanismo que se chama MLAT, que significa Mutual Legal Treatment. Quando o Brasil precisa de uma prova no exterior, ele faz uso desse MLAT e manda para o outro país. E o outro país vai responder encaminhando a prova, ou, por exemplo, uma apreensão. Vamos supor que um bandido comprou um apartamento em Miami com dinheiro que vem do crime, né? Dinheiro ilícito. Então, a Polícia Federal pede para a Justiça Americana a apreensão daquele apartamento em Miami. E isso tudo é feito, mas é feito de forma muito morosa. Então, o adido, o oficial de ligação que trabalha em outro país, ele vai tentar fazer com que as coisas caminhem mais rápido. Então, eu tenho contato diário, por exemplo, com FBI, com DEA, com ATF, com ICE, com CBP, que são as agências policiais americanas, né? As agências de law enforcement americana, para tentar fazer com que as coisas andem mais rápido, para tentar fazer com que as demandas do Brasil sejam atendidas de forma mais rápida e vice-versa. Os Estados Unidos também, em muitas investigações que são demandadas ao Brasil, eu tento fazer esse meio de campo, faço contato com meus colegas em Brasília, onde quer que seja, para trazer as informações mais rapidamente para os americanos. E tem um exemplo concreto, um caso, inclusive, que teve uma relação com o Espírito Santo, que foi a morte de uma jovem, né, na Califórnia. Ela foi morta por dois capixabas. Esses capixabas, depois que mataram a jovem, eles fugiram pelo México, se esconderam no Espírito Santo. Nós fizemos um contato e trabalhamos muito proximamente com a polícia de Los Angeles e, a partir daí, conseguimos prender esses 2 indivíduos no Espírito Santo. Estão presos até hoje. Então, esse, em suma, é o trabalho que o adido faz. É o meu trabalho aqui diariamente. Além disso, eu também assessoro o embaixador em questões de segurança, não é? Sempre que ele tem alguma dúvida, que ele precisa de algum conselho nessa área, ele faz um contato comigo e assim a gente vai tentando agregar à segurança pública brasileira conhecimentos, treinamentos, tecnologia, enfim, coisas que aqui nos Estados Unidos a gente tem de sobra para poder levar para o Brasil. Eu queria aproveitar o delegado estando nos Estados Unidos, né, em Washington, né, para saber dele a visão em relação às eleições americanas, né? No Brasil, certamente, essa pandemia vai ter impacto, não sabemos ainda se de forma positiva ou negativa, como que isso vai influenciar no resultado das eleições. Isso neste ano, né, que é ano eleitoral para a escolha de prefeitos,
em 2022 para governadores e também para o presidente da República. Como que isso deve influenciar nos Estados Unidos, no seu ponto de vista? Olha, Wanderson, essa pandemia, ela, como eu disse, né, ela virou a vida das pessoas de cabeça para baixo. Então, um número muito grande de pessoas desempregadas, pessoas morrendo, muitas pessoas contaminadas. Isso aí polarizou ainda mais a disputa política, que já era acirrada. Então, sem dúvida alguma, isso aí vai influenciar. Em todo momento em que as pessoas têm uma insatisfação maior, isso acaba repercutindo nas escolhas políticas delas, né? É fato que o governo ele tem tentado diminuir o impacto econômico, né? Distribuiu mais de 2 trilhões de dólares, é a maior ajuda econômica que os Estados Unidos já deu em períodos da história dos Estados Unidos até. Como eu disse, as pessoas estão recebendo um cheque, ou estão recebendo depósitos bancários nas suas contas para tentar justamente diminuir o impacto do desemprego, mas é fato que nós vivemos um cenário atualmente em que as insatisfações das pessoas elas acabam refletindo nas opções políticas delas. Então, eu não sei, seria difícil para mim fazer uma análise de até que ponto isso aí vai interferir na reeleição do presidente Donald Trump, mas que certamente nós vamos sentir algum efeito, eu acredito que vamos sentir algum efeito sim. A gente ouve falar muito em superfaturamento nesse período de pandemia, envolvendo prefeituras, governos do Brasil, em compras internacionais. Como é que seria esse trabalho de investigação, de atuação hoje da Polícia Federal fora do Brasil, aí nos Estados Unidos, por exemplo? Então, normalmente as investigações elas começam dentro do Brasil mesmo, não é? Então, nós temos uma coordenação em Brasília que faz todo o gerenciamento das investigações que acontecem nos 27 estados da federação, e sempre que há necessidade de um apoio internacional, nós somos demandados. Um exemplo, na semana passada, a polícia do Amapá fez uma operação em que teve alguns mandados de busca e apreensão a serem cumpridos lá em Londres. Então, o nosso adido em Londres atuou junto com a Scotland Yard para fazer o cumprimento desses mandados de busca e apreensão. O mesmo acontece aqui. Então, vou te dar um exemplo de um caso que nós tivemos alguns meses atrás. Não sei se você se recorda de um evento que aconteceu no aeroporto de São Paulo, quando um sujeito chamado Teodorin, ele é vice-presidente e filho do presidente da Guiné Equatorial. Sim, me recordo desse caso. Um país que tem uma ditadura, não é? O presidente dele é um ditador, o filho é o vice-presidente, e ele foi preso no aeroporto com uma mala cheia de joias, cheia de relógios, e tudo indicava naquele momento que aqueles produtos ali eram produtos de crime, produtos de lavagem de dinheiro. A legislação brasileira diz que para você processar alguém por lavagem de dinheiro, é imprescindível, né, necessário que você tenha um crime praticado antes, um crime antecedente. A delegada, então, ela tinha a notícia de que esse sujeito já tinha sido condenado aqui nos Estados Unidos, mas não tinha ainda informação, não tinha provas disso. Ela fez um contato comigo e eu demandei o Departamento de Justiça dos Estados Unidos para verificar se realmente ele tinha sido processado aqui nos Estados Unidos. Depois que eu consegui falar com o segundo procurador, né, o segundo prosecutor aqui nos Estados Unidos, ele me passou a sentença e eu passei para a delegada, ou seja, em uma semana nós conseguimos acesso aos documentos que normalmente, sem a presença do adido, demoraria 1 ano, talvez até 2 anos. E aí ela conseguiu processar o Teodorin por lavagem de dinheiro de forma muito mais rápida. Da mesma forma, isso tem acontecido na atual circunstância, né? Havendo qualquer investigação no Brasil que demande uma diligência ou que demande uma informação do exterior, os nossos colegas do Brasil fazem contato com a gente e a gente imediatamente tenta ter acesso à informação ou ter acesso à diligência, enfim, encaminhar para o Brasil os resultados o mais rápido possível. O Elias, né, pedir desculpa a quem está nos assistindo, a conexão do Elias caiu, são coisas da tecnologia, você está voltando já em breve, que já estará retornando com a gente, mas eu queria que o senhor falasse um pouco desse trabalho que o senhor teve aqui no Brasil de combate
a corrupção. O senhor chegou a trabalhar na Lava Jato? Elias está de volta aqui. Eu estou fazendo a pergunta, Elias, para o delegado, se ele atuou na Operação Lava Jato, como que foi esse trabalho dele aqui no Brasil de combate à corrupção. Então, eu tive a oportunidade de ficar por alguns meses à frente da diretoria de investigação e combate ao crime organizado, né? É a diretoria em Brasília que coordena todo o trabalho de polícia judiciária. Então, eu fiquei, sim, eu não trabalhava diretamente, né? Não tinha acesso às investigações em particular, mas era minha obrigação, eu via como minha missão fornecer as estruturas e traçar os parâmetros, traçar as coordenadas para que os nossos estados, né, as nossas unidades em cada estado, pudessem fazer o melhor trabalho possível. Então, a gente forneceu estrutura, por exemplo, para a Superintendência do Paraná continuar fazendo o brilhante trabalho que foi desenvolvido em toda a Lava Jato. Da mesma forma, para as estruturas em Brasília que conduzem os inquéritos que tramitam perante o Supremo Tribunal Federal em razão de investigar pessoas que têm foro privilegiado. Então, eu tive essa oportunidade. Já trabalhei diretamente com investigações de combate à corrupção, trabalhando como delegado, né, nos estados, e tive, inclusive, a oportunidade de trabalhar na prevenção, quando estava como secretário de Controle e Transparência. Aí, numa outra lógica, não é? Porque quando o controle interno do Poder Executivo, ele trabalha de uma forma muito mais preventiva, né? Ele tenta detectar o problema antes do problema acontecer. Antes que vire um desvio, antes que vire caso de polícia, o controle interno do governo, no caso do Espírito Santo, a SECONT, né, Secretaria de Controle e Transparência, faz esse trabalho que eu reputo um dos mais importantes do mundo, né, nesse aspecto de combate à corrupção. Porque depois que a vaca já foi para o brejo, que o dinheiro já foi desviado, é muito mais difícil você recuperar o dinheiro que é da sociedade. Você pode até prender o sujeito, colocar ele na cadeia, mas a recuperação do dinheiro já são outros 500. Isso é muito difícil. E a gente está falando de dinheiro público, né? Dinheiro que devia estar sendo investido em saúde, em educação, em segurança, e que muitas vezes é surrupiado por políticos, por gestores, por empresários mal intencionados. Se você me perguntar de todos esses trabalhos qual é o mais importante, o trabalho preventivo é muito mais importante, né? A gente não pode nunca abrir mão do trabalho repressivo, e a Polícia Federal faz um trabalho brilhante nesse aspecto, mas é importantíssimo também que a gente tenha um trabalho efetivo de prevenção, que é o controle interno. Mas o senhor disse em relação ao retorno do dinheiro público. Lógico que trabalho preventivo, acho que nunca se viu tanta transparência, né? Até porque hoje as tecnologias oferecem aos governos, e é uma exigência hoje, que se tenha transparência e tudo é lançado em tempo real nos portais, as licitações, o resultado das licitações, como o dinheiro público é gasto. Mas o retorno, o senhor disse que é muito moroso, é muito difícil retornar o dinheiro. Como é que é esse processo, desde o início que se descobre um desvio de conduta, um desvio de recurso público? Olha, de fato, é um trabalho moroso, um trabalho que é difícil você ter resultados, mas você tem resultados. Então, eu tenho até alguns números para te passar, né? A partir do momento, vamos supor, houve o desvio, a Polícia Federal descobriu, começou a investigar. Normalmente essas investigações, elas têm acesso ao sigilo bancário ou ao sigilo fiscal da pessoa, e não tem outra forma de investigar grandes desvios de dinheiro, grandes esquemas de corrupção, investigar quadrilhas de crime organizado transnacional que não seja aquele tradicional follow the money, né? Siga o dinheiro. Hoje, há várias técnicas, né, modernas técnicas de lavagem de dinheiro, lavagem de capitais, mas a polícia também, cada dia se especializa mais, cada dia tem softwares mais modernos. Então, a técnica ainda que é utilizada é de seguir o dinheiro. Então, o sujeito desviou. Vamos supor o caso da Lava Jato, né? Inúmeras empresas desviaram recursos. A Odebrecht, por exemplo, e isso aqui é um fato notório, fato que já foi objeto de livros, de minisséries, de reportagens. A Odebrecht, ela chegou a criar um departamento, né, uma diretoria, a Diretoria de Operações Estruturadas, dentro da estrutura dela, para administrar o dinheiro da propina. A Polícia Federal conseguiu chegar até a estrutura dessa diretoria e conseguiu localizar todos os ativos, né, todos os recursos imóveis que foram mandados para o exterior. A partir do momento que isso é feito, que a Polícia Federal consegue identificar esses recursos, vem o segundo momento, que é pedir ao juiz
o bloqueio desses bens e o retorno desses bens para o orçamento da União, não é? São fruto de um dinheiro que foi desviado da União e deve voltar para a União. Então, só no âmbito da Lava Jato, para você ter ideia, a Polícia Federal já conseguiu bloquear os imóveis, joias, áreas no exterior. Já foram devolvidos para os cofres brasileiros, conseguindo bons resultados, não só nas investigações, mas também na repatriação desses valores para o Brasil. Elias de volta. Vamos lá, Elias. Desculpa aí, delegado, minha internet, eu estou em Guaçuí, interior do Espírito Santo, a internet aqui não está legal. Mas eu queria saber o seguinte... Sem problema nenhum. A pergunta nossa é a seguinte: a Lava Jato, ela sem dúvida alguma foi uma operação que até hoje mexe com os brasileiros voltaram a ter esperança nessa coisa de acabar com a corrupção. O delegado acha realmente que hoje o Brasil é outro depois da Lava Jato? Eu acho que a Lava Jato teve um papel importantíssimo no combate à corrupção. Eu acho que nós temos dois momentos da história, um momento antes Lava Jato, um momento pós-Lava Jato. Há alguns anos atrás, nós nunca conseguiríamos imaginar um ex-presidente da República preso, um empresário do tamanho de Marcelo Odebrecht preso, políticos, né, senadores. Nós vimos, a Lava Jato conseguiu realmente colocar inúmeras pessoas com muito poder aquisitivo, com muito poder político atrás das grades, e conseguiu revelar o maior esquema de corrupção do mundo, né? E provar cabalmente aquilo ali, não tem qualquer tipo de dúvida de que aqueles fatos aconteceram. Houve muitas delações premiadas, a própria Odebrecht, ela confessou tudo que praticou. Então, eu não tenho dúvida que há um momento antes da Lava Jato, um momento pós-Lava Jato. Infelizmente, o que a gente percebe é que assim, a corrupção ela é uma coisa endêmica ainda no Brasil, né? Um crime, um dia a corrupção vai acabar, não tem acaba a corrupção. Aqui nos Estados Unidos tem casos de corrupção. O que nós precisamos é ter um endurecimento das leis para que a mensagem da impunidade não incentive a prática de crimes. E, infelizmente, nós temos tido dificuldades de aprovar pacotes de lei e outras leis que passem essa mensagem, né? Essa mensagem de que a impunidade não deve continuar reinando em nosso país, desse tipo de coisa. Mas, assim, para resumir a resposta, não tenho dúvida de que a Lava Jato foi extremamente importante. Acho que temos um outro país hoje. O risco, qual é? É que aconteça no Brasil o mesmo que aconteceu na Itália depois da Operação Mãos Limpas. O que aconteceu lá? Inúmeros políticos foram presos, empresários foram presos, empresários se suicidaram, e depois o Congresso aprovou uma série de leis que limitava as ferramentas para que o Ministério Público, a polícia, pudessem fazer investigações. E esse tipo de coisa, eu acredito que tem sido uma tendência aqui no Brasil. Nós temos aí a figura do juiz de garantias, a figura da lei do abuso de autoridade. Então, algumas normas que têm sido aprovadas e que podem, no mínimo, passar uma mensagem errada para a população. A população não quer isso, a população quer que o Brasil continue na linha do combate à corrupção e não uma mensagem trocada de que, a partir de agora, nós não vamos ter mais como combater a corrupção, que é um mal tão grande, né? que sangra os cofres públicos e que impede que os governos tenham dinheiro suficiente para investir em saúde, educação, segurança, que é o que a sociedade precisa. Eu quero aproveitar aqui para fazer uma pergunta. O delegado já deve ter falado aí com o Wanderson a respeito do evento amanhã, que vai acontecer às 20 horas, não é isso? Isso aí. Amanhã nós vamos ter uma live, né, com o presidente da segunda subseção da OAB, o doutor Adílio Neto. Essa live vai ser no canal do Instagram da segunda subseção, às 8 horas da noite. Então, todo mundo que tiver interesse de ouvir um pouquinho mais sobre o combate à corrupção, sobre a importância da cooperação internacional para o combate à corrupção, é só entrar lá no Instagram da segunda subseção da OAB, às 8 horas da noite. Vamos estar debatendo o presidente da segunda subseção, doutor Adílio Neto, conversando sobre todos esses temas aí que são temas interessantes. Eu vou falar um pouco sobre o trabalho do ADI, do trabalho da Polícia Federal no exterior. Então, temas interessantes, eu convido todo mundo e afirmo que vai ser um prazer encontrar todos lá amanhã.
Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta, né? Ele que trabalhou nesse controle de transparência aqui no Espírito Santo, né? Teve essa oportunidade, ainda para falar sobre as ferramentas hoje tecnológicas, né? O que se tem hoje, o que é que falta ainda para melhorar a transparência dos entes públicos? Olha, Wanderson, o Espírito Santo, principalmente, sempre foi referência e exemplo em termos de transparência. Então, o governo sempre investiu nisso aí, e na minha época nós fomos primeiro colocados no Brasil por 3 anos consecutivos. A Seconte continua mantendo esse nível de excelência. Na verdade, o que falta, por incrível que pareça, é que a população utilize as ferramentas que são colocadas à disposição dela para fazer esse controle social. Muitas vezes o governo disponibiliza lá um belo portal da transparência, e o que as pessoas querem saber? Quanto o vizinho que é servidor público recebe por mês. Óbvio, o portal da transparência serve para isso também, mas não só para isso. A sociedade pode fiscalizar muito o governo, pode ver onde estão acontecendo as obras, quanto está sendo gasto em cada obra, pode ver como o governo está investindo dinheiro, se está investindo a quantia correta em educação, em segurança, em saúde, se está investindo em publicidade. Né? A sociedade tem um papel de fazer essa função fiscalizadora. A partir do momento em que a sociedade perceber que, ao invés de ficar só cobrando, se ela puder também fiscalizar e aí cobrar com base em conhecimento, denunciar para o Ministério Público, denunciar para a Polícia Federal, para a Polícia Civil, eu acho que o resultado vai ser muito melhor para a própria sociedade. O governo tem que investir nos portais da transparência, tem que investir em transparência, tem que investir num controle interno mais robusto, mas a sociedade precisa fazer esse papel de fiscalização. A bola, hoje, ela está muito mais no pé da sociedade de cobrar, de fazer o seu papel, de ser cidadãos ativos do que qualquer coisa, para a gente ter melhores resultados. Eu quero agradecer a presença do delegado por essa entrevista. Quero pedir desculpas aí pela questão da internet, mas, de qualquer forma, esse canal vai estar sempre aberto, doutor. Para a hora que o senhor precisar e a hora que a gente também quiser informação, a gente vai estar sempre agora em contato, porque é muito importante a gente trazer essa informação do que acontece fora para o nosso Estado e também a gente debater essas coisas que são importantes. A corrupção é uma coisa, como você mesmo disse, endêmica, e aí é importante a gente estar batendo nessa tecla sempre. Elias, eu que agradeço muito a oportunidade, estou aqui à disposição, qualquer informação, qualquer coisa que precisar, conte comigo. Estou aqui, vai ser um prazer aí poder bater esse papo com o pessoal aí da região. Obrigado, delegado, então, pela sua participação. Até a próxima. Lembrando que você acessa www.aquinoticias.com e fica muito bem informado.